Papai, me ajuda! A mamãe, má! O grito infantil, ecoado com uma clareza aterrorizante pelo papagaio Lorenzo, rasgou o silêncio da sala de jantar. O copo de cristal caiu da mão do magnata Arthur, estilhaçando-se no chão como sua vida perfeita. Seus olhos, antes cegos pela confiança, agora ardiam em fúria enquanto ele olhava para a esposa, cujo rosto empalideceu ao ver a ave. Ele soube, naquele instante, que o papagaio havia revelado um pesadelo indizível. E a verdade por trás daquelas palavras o levaria a um abismo de dor e vingança. Arthur sentou-se na beira da poltrona, o corpo rígido, o olhar fixo em Elara. O som do cristal quebrado ainda ecoava em seus ouvidos, mas era o grito de Sofia, imitado por Lorenzo, que estilhaçava sua alma. Elara, o que significa isso? Sua voz saiu rouca, quase um sussurro perigoso. Ele gesticulou para o papagaio, que, alheio à tensão, batia as asas suavemente em seu poleiro, como se aguardasse o desdobramento daquele drama familiar. Sofia? Mamãe má? O que você tem feito com nossa filha? Elara, que até então parecia petrificada, recompôs-se com uma rapidez assustadora. Um sorriso forçado surgiu em seus lábios, enquanto ela tentava disfarçar o tremor em suas mãos, que se apertavam nervosamente. Arthur, meu amor, você está assustado. É apenas o papagaio. Você sabe como ele gosta de imitar sons e vozes. Sofia é uma criança. Às vezes ela inventa brincadeiras e Lorenzo as repete sem entender o contexto. Ela deu um passo em direção a ele, tentando tocar seu braço com uma delicadeza calculada, mas Arthur recuou instintivamente, como se o toque dela pudesse queimar. Não me venha com desculpas, Elara. A voz de Arthur subiu um tom, carregada de uma dor que ele mal conseguia conter. Sofia está sempre doente, sempre precisando de repouso. Eu confiei em você, confiei que cuidaria dela como se fosse sua própria carne e sangue. Mas agora eu ouço isso. Ele apontou para Lorenzo, que, como se sentisse a gravidade do momento, permaneceu em silêncio, apenas observando com seus olhos brilhantes e inteligentes, fixos na cena. O rosto de Elara endureceu ligeiramente, a máscara de inocência começando a rachar sob a pressão do olhar penetrante de Arthur. Você vai acreditar em um pássaro, Arthur, em vez de mim, sua esposa. Eu dediquei minha vida a você, a nossa família. Sofia é frágil, você sabe disso. Os médicos disseram que ela precisa de um ambiente calmo, sem estresse. Eu só estou protegendo-a, seguindo as orientações para o bem-estar dela. Suas palavras eram rápidas, um rio de justificativas que tentavam afogar a verdade, mas o nervosismo em sua voz era quase palpável. Mas Arthur não era um homem fácil de enganar. Sua mente de empresário, acostumada a analisar fatos e desmascarar fraudes, agora se voltava para a mulher que ele amava. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma terrível. As visitas restritas a Sofia, as desculpas constantes para mantê-la no quarto, a palidez da menina quando ele a via, sempre tão brevemente. Ele havia atribuído tudo à sua saúde delicada, à sua fragilidade, como Elara sempre insistia com uma doçura convincente. Mas e se não fosse fragilidade? E se fosse medo? Uma onda de náusea o atingiu, revirando seu estômago. Como ele pôde ser tão cego? Tão ocupado com seus negócios, tão confiante na mulher que havia escolhido para ser a mãe de sua filha. A imagem de Sofia, pequena e vulnerável, invadiu seus pensamentos. Ele se lembrou de um dia, há algumas semanas, quando tentou abraçá-la, e ela encolheu os ombros, um gesto quase imperceptível, mas que agora ganhava um novo e sombrio significado. Elara sempre estava por perto, controlando cada interação, cada palavra trocada. Eu preciso vê-la, Elara, agora, Arthur declarou levantando-se. Sua postura era de um homem que acabara de ter seu mundo virado de cabeça para baixo,
mas que encontrava uma nova e assustadora determinação. Seus olhos, antes cheios de fúria, agora mostravam uma tristeza profunda, misturada com uma resolução inabalável. Ele não podia mais viver na ilusão. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser revelada. Elara tentou interceptá-lo, estendendo a mão para segurá-lo, mas ele a ignorou, caminhando em direção ao corredor que levava ao quarto de Sofia. O coração de Arthur batia descompassado, um tambor de apreensão e esperança, enquanto ele se aproximava da porta branca, temendo o que encontraria. A cada passo, a voz de Lorenzo, repetindo, "Papai, me ajuda!", ecoava em sua mente um lembrete cruel do dever que ele havia falhado em cumprir. Arthur parou diante da porta branca, a madeira fria sob seus dedos, o eco das palavras de Lorenzo. "Papai, me ajuda! A mamãe, Má!", martelava em sua mente, transformando sua vida em lamento. Hesitou, o medo de confirmar seus piores temores o paralisando, mas a imagem de Sofia o impulsionou. Abriu a porta e entrou. O quarto de Sofia era um santuário de tons pastel, com brinquedos intocados. A luz suave da tarde filtrava-se pela janela, iluminando a figura miúda de sua filha na cama, abraçando um ursinho. Sofia ergueu a cabeça, seus olhos azuis, agora turvos por tristeza profunda. Um leve sobressalto percorreu seu corpo frágil, e Arthur sentiu dor ao perceber o receio em vez da alegria. "Sofia, meu amor." Já Arthur começou, a voz embargada. Ajoelhou-se, estendendo a mão ao rosto pálido da menina. Seus dedos roçaram a pele macia. Elara surgiu na porta, a expressão uma mistura de raiva e desespero. "Arthur, por favor, não a perturbe. Ela precisa descansar. A menina é muito sensível." Arthur ignorou Elara, os olhos fixos em Sofia. "Filha, o papai está aqui. Você pode me dizer, o que está acontecendo? O papai quer te ajudar." Sofia olhou para a mãe, depois para o pai, lábios finos tremendo. A pequena mão que segurava o ursinho apertou-o. Elara deu um passo à frente, a voz mais autoritária. "Sofia, não incomode seu pai com bobagens. Ele está ocupado." Mas Arthur levantou a mão, um gesto firme que a fez parar. "Elara, saia do quarto. Eu preciso conversar com minha filha." A ordem calma e assustadora fez Elara recuar, o rosto contorcido em fúria silenciosa. Hesitou, mas a determinação nos olhos de Arthur era inabalável. Com um bufo de indignação, ela se retirou, fechando a porta com um baque surdo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Arthur se aproximou de Sofia, pegando suas mãozinhas frias. "Sofia, o papai ouviu o Lorenzo." Ele disse, "Papai, me ajuda. A mamãe." "Má, é verdade, meu amor. Sua mamãe te machuca?" A pergunta sussurrada com dor pairou no ar. Sofia, até então paralisada, finalmente soltou um soluço. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela balançou a cabeça afirmativamente. "Sim, papai. A mamãe. Ela não gosta de mim. Ela me tranca. Me deixa sozinha. Diz que eu sou um estorvo." As palavras, em fragmentos e soluços, eram adagas no coração de Arthur. Ele sentiu o chão sumir, o ar rarear. A verdade, revelada pela voz inocente de sua filha, era mais cruel do que ele imaginara. Uma raiva fria e profunda começou a borbulhar. Não era fúria, mas uma determinação gélida de proteger sua filha. Ele puxou Sofia para um abraço apertado e protetor, sentindo o corpo miúdo dela tremer contra o seu. "Nunca mais, meu amor. Nunca mais você ficará sozinha. O papai está aqui agora. Eu vou te proteger." Lágrimas quentes escorriam pelo rosto de Arthur, misturando-se aos cabelos macios de Sofia. Ele a segurou firme, prometendo que o pesadelo tinha acabado. Lorenzo, da gaiola na sala, parecia ter cumprido sua missão. Arthur apertou Sofia ainda mais, o cheiro de seus cabelos infantis misturando-se às suas lágrimas.
O corpo miúdo da filha, antes frágil, era símbolo de sua falha e missão. Meu amor, meu pequeno anjo, ele murmurou, a voz embargada. O papai vai consertar tudo, eu juro. Sofia, soluçando, aninhou-se em seu peito, buscando o refúgio negado. Aquele abraço era o primeiro passo para a cura. Ao se levantar, Arthur sentiu uma força nova. A tristeza existia, mas temperada por uma resolução de aço. Ele pegou Sofia no colo, a menina enroscando os braços em seu pescoço. Seus olhos, antes turvos, agora brilhavam com uma centelha de confiança. Arthur saiu do quarto, a porta se abrindo para um novo começo. Elara estava na sala, andando de um lado para o outro, o rosto pálido e os olhos injetados de pânico. Ao ver Arthur com Sofia, terror cruzou seu semblante. Arthur, o que você está fazendo? Coloque-a na cama. Ela é delicada. Ela exclamou, tentando retomar o controle com sua manipulação. Arthur parou no centro da sala, a voz gélida. Delicada? Não, Elara. Ela é uma criança torturada emocionalmente por você. Ele apertou Sofia contra si, um gesto de proteção. Sofia me contou tudo. Suas mentiras, sua crueldade, o isolamento a que a submeteu. Como você pôde? A pergunta era uma declaração de sua desilusão. Elara cambaleou para trás, as mãos cobrindo a boca. Não, é mentira. Ela está inventando. Eu nunca faria isso. Eu a amo. Você vai acreditar na fantasia de uma criança e em um pássaro falante em vez de mim? Sua esposa? Seu tom era desesperado, mas Arthur via a fachada. O pássaro falante foi a voz da minha filha quando ela não tinha nenhuma, Arthur respondeu, os olhos fixos nos dela, sem piedade. E a criança doente é minha filha, que você tentou destruir. Eu vi o medo nos olhos dela, Elara. Senti o tremor em seu corpo. Não há mais como negar. Ele tirou o celular do bolso, Sofia ainda aninhada. Vou ligar para a polícia agora e para os meus advogados. Você nunca mais chegará perto da minha filha. A menção da polícia fez Elara soltar um grito. Não, Arthur, por favor, pense na nossa reputação. Pense em tudo o que construímos. Reputação? Arthur riu, um som seco e amargo. Você destruiu a reputação da nossa família ao machucar uma criança indefesa. Não há nada a construir com você, Elara. Só há justiça a ser feita. Ele discou o número, seus dedos firmes. Enquanto esperava a ligação, seus olhos encontraram os de Lorenzo, que observava tudo. O papagaio inclinou a cabeça, como se compreendesse, fixo em Arthur. A voz do atendente parecia irreal. Arthur, com Sofia nos braços, relatou os fatos. Elara, em choque, desabou no sofá, as mãos tremendo, o rosto em lágrimas. A ilusão de uma vida perfeita desfez-se, revelando a crueldade. Arthur sentiu um peso ser retirado, substituído por determinação férrea. Sua prioridade, curar Sofia e garantir a justiça. O caminho seria longo, ele não estaria sozinho. O som distante da sirene, inicialmente fraco, começou a se intensificar, rasgando a quietude da imensa mansão. Elara, ainda encolhida no sofá, ergueu a cabeça, os olhos arregalados de terror. O rosto, antes maquiado para a perfeição, agora estava manchado pelas lágrimas e pelo rímel borrado. Uma imagem patética da mulher que Arthur acreditara amar. Arthur, por favor, não faça isso, ela implorou, a voz rouca e desesperada, estendendo uma mão trêmula em sua direção. Pense nas consequências, em tudo o que vamos perder. Arthur, segurando Sofia firmemente em seu colo, não desviou o olhar. Seus olhos azuis, antes marejados, agora irradiavam uma frieza que Elara nunca vira. Você já pensou nas consequências, Elara? Nas consequências para Sofia, para a vida dela, para a inocência que você roubou? Ele retrucou, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inabalável. Sofia, sentindo a tensão, apertou-se mais contra o pai, o rostinho escondido em seu ombro, os pequenos soluços ainda sacudindo seu corpo.
Os policiais e uma assistente social chegaram em poucos minutos. A porta da frente se abriu, revelando a seriedade de seus semblantes. Arthur, com a dignidade de um homem ferido, mas determinado, explicou a situação em poucas palavras, protegendo Sofia de olhares curiosos. A assistente social, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, aproximou-se de Arthur e Sofia, oferecendo um sorriso caloroso. Olá, pequena. Meu nome é Ana. Você está segura agora, querida? Sofia espiou por cima do ombro do pai, um vislumbre de medo ainda em seus olhos, mas a voz suave da mulher parecia acalmá-la um pouco. Enquanto Arthur entregava seu depoimento inicial, Elara foi abordada pelos policiais. Ela tentou argumentar, negar, até mesmo chorar e implorar por clemência, mas suas palavras soavam vazias diante da evidência do desespero de Sofia e do testemunho de Arthur. A assistente social, com discrição, levou Sofia para um canto da sala, oferecendo-lhe um copo de água e um biscoito, enquanto conversava em voz baixa, tentando distrair a menina do tumulto que se desenrolava. Arthur observou Elara ser conduzida para fora da mansão. Ela lançou-lhe um último olhar, uma mistura de ódio e súplica, mas Arthur não cedeu. Seu coração estava pesado, mas não havia arrependimento. A mulher que ele amara havia se revelado um monstro, e a justiça, por mais dolorosa que fosse, era o único caminho. Ver Elara partir, algemada, foi um golpe final na ilusão de sua vida perfeita, mas também o primeiro passo para a liberdade de Sofia. Após a saída de Elara e dos policiais, um silêncio pesado preencheu a sala. A assistente social se aproximou de Arthur, que agora segurava Sofia novamente. Senhor Arthur, Sofia precisará de muito apoio. Sugiro que procure um terapeuta infantil e, por enquanto, é fundamental que ela se sinta segura e amada. Arthur assentiu, os olhos fixos na filha. Eu farei tudo o que for preciso, Ana, tudo. Ele levou Sofia para o quarto dela, o mesmo que antes era um cativeiro, mas que agora seria um refúgio. Sentou-se na cama, abraçando-a, sentindo o calor de seu corpo. Papai está aqui, meu amor, sempre. Sofia ergueu a cabeça, seus olhos ainda úmidos, mas com um brilho de esperança. Ela tocou o rosto de Arthur com a mãozinha. Papai, não vai embora? A pergunta, tão simples e tão carregada, quebrou o coração de Arthur. Nunca mais, minha princesa, nunca mais. Na sala, Lorenzo observava tudo do poleiro. O papagaio, o guardião silencioso da verdade, parecia entender que sua missão havia sido cumprida. Ele emitiu um suave gorjeio, como um suspiro de alívio. Arthur, ao passar pela sala com Sofia adormecida em seus braços, notou o olhar de Lorenzo. Um sorriso fraco surgiu em seus lábios. O caminho seria longo, mas com Sofia em seus braços e a verdade revelada, ele sabia que a família, agora mais forte e unida, encontraria a paz. Arthur levou Sofia adormecida para o quarto, a luz da manhã filtrando-se suavemente pelas cortinas. Depositou-a com delicadeza na cama, cobrindo-a com o edredom macio. Observou seu rostinho pálido, as pálpebras inchadas pelo choro e sentiu uma pontada aguda no peito. A culpa o corroía. Como pôde ser tão cego? Tão absorto em seu mundo de negócios, tão confiante na mulher que se revelara um monstro? Aquele era o primeiro amanhecer de uma nova realidade, dura e dolorosa, mas também repleta da promessa de um recomeço. Ele sentou-se na poltrona ao lado da cama, a mão repousando suavemente sobre a pequena mão de Sofia. Sentiu o calor da pele dela, um alívio para seu coração triste. Sofia remexeu-se, abrindo os olhos azuis, que ainda carregavam um pouco de medo. Ao ver Arthur, um sorriso tênue, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Papai, ela sussurrou, a voz sonolenta. Arthur apertou sua mão com carinho. Estou aqui, meu amor, sempre. Naquele dia, a mansão,
antes palco de uma farsa cruel, começou a se transformar em um verdadeiro lar de cura. Arthur dedicou cada minuto a Sofia. Cancelou todos os compromissos, delegando responsabilidades a seus assistentes. Sua prioridade era clara: restaurar a alegria e a segurança de sua filha. Ele conversou longamente com a assistente social, Ana, que o orientou sobre os próximos passos. A recomendação de um terapeuta infantil especializado em traumas foi imediata. Arthur não hesitou. A primeira sessão com a doutora Helena, uma mulher de voz calma e olhar acolhedor, foi um passo importante. Sofia, inicialmente retraída, aos poucos começou a se abrir, desenhando figuras coloridas que representavam seus medos e, mais tarde, seus desejos. Arthur participava ativamente, aprendendo a decifrar os sinais silenciosos de sua filha, a reconstruir a ponte de confiança que havia sido quebrada. Ele lia para ela, brincava no jardim e nas refeições sentava-se ao seu lado, garantindo que ela se sentisse segura e ouvida. A presença de Lorenzo também se tornou um conforto silencioso. O papagaio, que antes fora o mensageiro da verdade, agora era um lembrete constante de coragem. Ele cantava baixinho quando Sofia se aproximava e a menina, com o tempo, começou a sorrir para ele, acariciando suas penas coloridas. Lorenzo não repetia mais as frases de desespero. Em vez disso, emitia sons alegres, como se celebrasse a nova atmosfera de paz. Os dias se transformaram em semanas. A palidez de Sofia começou a dar lugar a uma cor saudável. Seus olhos, antes turvos, agora brilhavam com uma curiosidade infantil renovada. Ela ainda tinha seus momentos de distanciamento, de silêncio, mas Arthur estava sempre lá, paciente e amoroso, pronto para abraçá-la e assegurar-lhe que estava segura. Ele também enfrentava seus próprios medos, a vergonha de sua cegueira, a raiva pela traição de Elara, mas a cada sorriso de Sofia, ele encontrava forças para seguir em frente. O processo legal contra Elara avançava, mas Arthur se mantinha distante dos detalhes mais sombrios, concentrando-se apenas em garantir que a justiça fosse feita e que Sofia estivesse protegida de qualquer contato futuro com a mãe. Ele sabia que a jornada de cura seria longa, mas olhava para Sofia, que agora corria pelo jardim, rindo enquanto Lorenzo voava em círculos sobre sua cabeça. Aquele som, o riso puro de sua filha, era a melodia mais doce que ele já ouvira. Um testemunho da força do espírito humano e do poder inabalável do amor de um pai. A família, embora menor, estava mais forte do que nunca, reconstruída sobre os pilares da verdade e do afeto. Arthur observava Sofia correr pelo jardim, seus cabelos castanhos balançando ao vento, o riso cristalino ecoando entre as flores. Era um som que ele jamais pensou ouvir novamente. Uma melodia que curava as feridas de sua alma. As semanas foram um bálsamo para ambos. Sofia, com a ajuda da doutora Helena, estava florescendo. Suas sessões de terapia eram um espaço seguro, onde ela aprendia a expressar suas emoções, a reconstruir a confiança no mundo e em si mesma. Arthur, por sua vez, mergulhara de cabeça na paternidade, descobrindo um amor e dedicação que superavam qualquer sucesso empresarial. Ele lia histórias para Sofia antes de dormir, ensinava-lhe os nomes das estrelas e, juntos, plantavam pequenas sementes no jardim, observando-as crescer, como a esperança em seus corações. Lorenzo, o papagaio, era um membro silencioso e observador dessa nova rotina. Ele pousava no ombro de Arthur enquanto este trabalhava em seu escritório, ou gorjeava suavemente quando Sofia desenhava no tapete da sala. Suas imitações das frases de Elara cessaram por completo, substituídas por assobios alegres e, ocasionalmente, um "papai te ama", que fazia o coração de Arthur transbordar. A mansão, antes um palco de ilusões, agora respirava um ar de autenticidade e carinho.
O processo legal contra Elara seguia seu curso, e Arthur instruíra seus advogados a agirem com máxima discrição, protegendo Sofia de qualquer exposição desnecessária. Ele queria que sua filha crescesse em um ambiente de paz, longe dos ecos sombrios do passado. Certa manhã, enquanto Arthur tomava café na cozinha, folheando o jornal econômico, seu celular tocou. Era Gustavo, seu assistente pessoal, com a voz urgente e incomum. Senhor Arthur, preciso que veja algo. É sobre a Elara e Sofia. O estômago de Arthur se contraiu. Ele pediu a Gustavo que enviasse o link. Em segundos, a tela de seu tablet exibiu uma manchete em letras garrafais. O escândalo na mansão do bilionário, crueldade e abuso nos bastidores da fortuna de Arthur Valente. Abaixo, uma foto pixelada de Elara, escoltada por policiais, e, para seu horror, uma imagem antiga de Sofia tirada de algum evento social com um sorriso forçado. Arthur sentiu o sangue gelar. A reportagem, detalhada e sensacionalista, descrevia os eventos com uma mistura de fatos e especulações, mencionando o papel crucial de Lorenzo e as acusações de Sofia. O artigo terminava com perguntas sobre a responsabilidade de Arthur e a fragilidade da imagem dos ricos. Ele fechou os olhos, uma onda de raiva e desespero o atingiu. Como isso pôde acontecer? Ele havia tomado todas as precauções. A paz que ele construíra para Sofia estava agora ameaçada por essa invasão brutal. Sofia, que estava sentada à mesa, desenhando em seu livro de colorir, ergueu a cabeça. Papai, você está triste? Perguntou, a voz pequena e preocupada. Arthur forçou um sorriso, escondendo o tablet. Não, meu amor. O papai só está pensando em algumas coisas do trabalho. Mas seus olhos, ao encontrar os dela, estavam cheios de nova preocupação. A batalha pela justiça de Sofia havia tomado uma nova e inesperada dimensão. Ele sabia que precisaria de toda a sua força para proteger sua filha não só de memórias dolorosas, mas também da crueldade do mundo exterior. O caminho seria ainda mais árduo, mas a determinação em seu coração era inabalável. A determinação de Arthur era inabalável. Mas o choque da manchete reverberava em sua mente como um sino de alarme. Não podia permitir que a crueldade externa tocasse Sofia. Com um suspiro profundo, guardou o tablet e se ajoelhou ao lado da filha, que ainda coloria alheia à tempestade. Sofia, meu amor, o papai precisa resolver algumas coisas. Você pode ficar com a senhora Lúcia? Ela vai te ajudar a fazer biscoitos deliciosos. Sofia ergueu os olhos, um brilho de expectativa. Biscoitos? Perguntou, um sorriso tímido. Sim, muitos biscoitos, Arthur confirmou, beijando sua testa. Assim que Sofia saiu com a governanta, Arthur agiu com a rapidez e precisão de um bilionário. Ligou para Gustavo, seu assistente, e para a equipe jurídica e de comunicação. Quero esta matéria retirada imediatamente e uma declaração oficial que proteja a privacidade da minha filha. Nenhuma foto, nenhuma menção ao nome dela em público. Contratem os melhores em gestão de crise. Não poupem despesas. Sua voz era firme, cada palavra carregada de autoridade e fúria contida. Ele não defendia apenas sua reputação, defendia a alma de sua filha. Os dias seguintes foram um turbilhão. A mansão, antes refúgio, tornou-se centro de operações. Advogados, assessores de imprensa e especialistas em segurança circulavam, trabalhando incansavelmente para conter a onda de especulações e proteger a privacidade de Sofia. Arthur, apesar do cansaço, estava vigilante, monitorando cada notícia, cada comentário. Sofia, por sua vez, sentia a mudança na atmosfera. Notava os adultos sussurrando, os olhares furtivos, a presença constante de seguranças. Embora Arthur fizesse o possível para mantê-la em sua rotina, a leveza de antes parecia mais difícil de alcançar.
Certa tarde, enquanto Arthur tentava explicar a Sofia por que não podiam sair para o parque, a menina o olhou com seus grandes olhos azuis. Papai, por que as pessoas estão falando de mim? Ela perguntou, a voz pequena, quase um sussurro. O coração de Arthur se apertou. Ele se ajoelhou, segurando as mãozinhas dela. Meu amor, algumas pessoas estão confusas e contam histórias que não são verdadeiras. Mas o papai está aqui para te proteger de tudo isso. Você está segura comigo, sempre. Sofia aninhou-se em seu peito, buscando conforto. Arthur a abraçou forte, sentindo o corpo miúdo tremer. Ele intensificou as sessões com a doutora Helena, explicando a nova camada de estresse. A terapeuta, com sua sabedoria e calma, ajudou Sofia a entender que o mundo às vezes era barulhento, mas que seu lar era um lugar de paz. Arthur também se abriu mais com a doutora Helena, confessando o peso da culpa e o medo de falhar novamente. Ela o assegurou que seu amor e dedicação eram o maior escudo para Sofia. Lorenzo, do poleiro na sala, observava tudo com seus olhos inteligentes. Parecia sentir a tensão, mas também a força inabalável do amor de Arthur. Em um momento de silêncio, quando Arthur e Sofia estavam sentados no sofá, lendo um livro, Lorenzo gorjeou suavemente. Papai te ama, ele disse com a voz clara e doce. Sofia ergueu a cabeça, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Arthur olhou para o papagaio, depois para sua filha, e um calor se espalhou por seu peito. O caminho seria longo, mas a cada obstáculo, a família se unia mais, provando que o amor era a mais poderosa das armaduras. Arthur sentiu o calor do amor de Sofia e a afirmação de Lorenzo como um escudo contra o mundo barulhento lá fora. Aquele "papai te ama" do papagaio, repetido com uma doçura inesperada, era um lembrete constante do que realmente importava. Ele apertou Sofia em seus braços, o livro esquecido entre eles, e beijou o topo de sua cabeça, aspirando o cheiro de seus cabelos. E o papai te ama muito mais, minha pequena guerreira, ele sussurrou, a voz embargada pela emoção. Os dias que se seguiram foram uma dança delicada entre a proteção e a cura. Arthur havia reforçado a segurança da mansão, transformando-a em um santuário impenetrável. A equipe jurídica e de comunicação, sob sua supervisão implacável, conseguiu conter a avalanche inicial de notícias sensacionalistas. As matérias foram retiradas, as fontes questionadas e uma declaração oficial contundente, focada na privacidade de uma criança inocente, foi emitida. A tempestade midiática começou a diminuir, mas Arthur sabia que a vigilância não podia cessar. Sofia, embora protegida da exposição direta, ainda sentia a sombra da curiosidade externa. Em uma de suas sessões, com a doutora Helena, a menina desenhou um grande sol, mas com nuvens escuras ao redor. As nuvens são as pessoas que falam coisas feias, doutora, ela explicou, a voz pequena. A doutora Helena, com sua habitual calma, a ajudou a entender que o sol, o amor de seu pai, era muito maior e mais forte que qualquer nuvem. Arthur, por sua vez, continuava sua própria jornada de autoconhecimento e redenção. As conversas com a doutora Helena não eram apenas sobre Sofia, eram também sobre ele. Ele expressava sua culpa, sua raiva pela traição de Elara e o medo avassalador de falhar novamente. Eu deveria ter visto, doutora Helena. Eu estava tão cego, tão focado em outras coisas, ele confessou, a voz rouca, os olhos marejados. A terapeuta o assegurava que o amor presente era o que importava, que o passado, embora doloroso, o havia transformado em um pai mais atento e presente. Ele observava Sofia, agora mais solta, correndo pelo jardim com a senhora Lúcia, rindo enquanto Lorenzo voava em círculos sobre suas cabeças. A cada riso, a cada abraço espontâneo, Arthur sentia um pedaço de seu próprio coração se curar.
Ele havia criado novos rituais com Sofia. As manhãs no jardim, onde plantavam novas flores, os fins de tarde lendo histórias e as noites sob o telescópio, explorando as estrelas. Cada estrela é um desejo, papai? Sofia perguntou uma noite apontando para o céu. Sim, meu amor, Arthur respondeu abraçando-a. E meu desejo é que você seja sempre feliz e segura. Lorenzo, o fiel papagaio, era um elo silencioso entre o passado e o presente. Ele não repetia mais as frases cruéis de Elara, mas ocasionalmente, quando Sofia estava perto, ele gorjeava "Papai te ama" ou "Sofia é linda", palavras que derretiam o coração de Arthur e traziam um sorriso genuíno ao rosto da menina. Sua presença era um lembrete constante de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, havia libertado a todos. A mansão, antes um lugar de segredos e falsidades, tornara-se um lar de verdade e afeto. Arthur sabia que a cura era um processo contínuo, com altos e baixos, mas a cada dia a luz nos olhos de Sofia ficava mais brilhante. Ele estava aprendendo a ser o pai que ela sempre mereceu. E Sofia, por sua vez, estava aprendendo a confiar, a amar e a se permitir ser amada. O futuro ainda guardava desafios, mas Arthur tinha certeza de que, com amor e resiliência, eles os superariam juntos. A família, agora mais forte e unida, estava pronta para qualquer tempestade. A paz que Arthur e Sofia haviam construído com tanto esmero era um jardim florescendo em meio às ruínas do passado. A mansão, antes um palco de segredos e falsidades, agora vibrava com o riso infantil e a quietude serena de um lar verdadeiro. Sofia, com a ajuda incansável da doutora Helena, estava se transformando a cada dia. Seus olhos, que antes carregavam um medo velado e uma tristeza profunda, agora brilhavam com uma curiosidade insaciável pelo mundo. Ela explorava cada canto do jardim com uma energia renovada, suas pequenas mãos tocando as pétalas aveludadas das flores, seus ouvidos atentos ao canto alegre dos pássaros que visitavam as árvores centenárias. Arthur observava cada um desses momentos com um misto de alegria e uma pontada persistente de remorso. A culpa por sua cegueira, por não ter percebido o sofrimento de sua filha, ainda era uma sombra que ocasionalmente o envolvia, mas o amor incondicional de Sofia era a luz mais forte que a afastava. Ele havia reorganizado sua vida de forma radical, delegando mais responsabilidades na empresa para dedicar-se integralmente à filha. As reuniões agora eram feitas por videoconferência do seu escritório em casa, e ele sempre reservava um tempo sagrado para o almoço e o jantar com Sofia, ouvindo suas histórias do dia, com uma atenção e um carinho que antes em sua vida corrida lhe faltavam. Certa tarde, enquanto folheavam um álbum de fotografias antigas, recheado de memórias de tempos mais felizes e de momentos que Arthur tentava resgatar, Sofia parou em uma imagem de Elara. Seus dedinhos delicados traçaram o rosto da mulher, e um silêncio pesado preencheu o ar da sala, quase palpável. Arthur sentiu o coração apertar dolorosamente no peito. Ele esperou, paciente, observando a expressão de sua filha mudar, a leveza do sorriso se esvair. Os olhos de Sofia se encheram de uma tristeza que Arthur reconheceu como um eco distante e doloroso do passado. Papai, ela não me amava? Sofia perguntou, a voz quase inaudível, os lábios tremendo levemente, traindo a fragilidade da pergunta. A pergunta, tão direta e dolorosa em sua simplicidade infantil, atingiu Arthur em cheio, como um golpe no estômago. Ele fechou o álbum com cuidado, como se quisesse proteger Sofia de mais dor, e puxou-a para mais perto, aninhando-a em seus braços fortes. Meu amor, o amor é um sentimento muito grande e, às vezes, muito complicado. Às vezes,
As pessoas se perdem e não conseguem amar da maneira certa. Mas isso, minha princesa, não tem nada a ver com você. Você é a menina mais doce, mais corajosa e mais amada que existe neste mundo. Ele acariciou os cabelos macios dela, sentindo o pequeno corpo relaxar gradualmente em seu abraço protetor. O papai te ama mais do que tudo neste mundo. E a doutora Helena nos ensinou que o amor que temos agora, o amor verdadeiro que nos une, é o que realmente importa, não é? Sofia ergueu a cabeça, seus olhos azuis ainda marejados, mas com um lampejo de compreensão e aceitação. Ela assentiu levemente, um pequeno aceno que valia mais que 1000 palavras para Arthur. Naquele momento, Lorenzo, que estava empoleirado no batente da janela, observando a cena com seus olhos inteligentes, emitiu um gorjeio suave, quase um sussurro. Sofia é linda, ele disse com a clareza e a doçura que só ele tinha. A menina olhou para o papagaio e um sorriso genuíno, embora ainda frágil, surgiu em seu rosto, iluminando-o como um raio de sol. Ela estendeu a mãozinha para Lorenzo, que inclinou a cabeça em resposta, como se a estivesse cumprimentando. Arthur sentiu um alívio morno e reconfortante percorrer seu corpo, dissipando a tensão. Era um lembrete poderoso de que a cura não era um caminho linear, mas sim um processo contínuo, com altos e baixos, e que cada pequeno passo, por menor que fosse, era uma vitória significativa. Ele sabia que haveria outros momentos como aquele, outras perguntas difíceis, outras sombras do passado a serem enfrentadas. Mas agora ele não estava sozinho. Tinha Sofia, sua força e sua razão de viver. E tinha Lorenzo, o guardião silencioso de uma verdade que, embora dolorosa, havia pavimentado o caminho para a redenção e para um amor mais profundo. A família, reconstruída com amor e verdade, estava pronta para abraçar o futuro, um dia de cada vez, com a certeza inabalável de que o amor era a mais poderosa e inquebrável das armaduras. A certeza inabalável do amor era a armadura que Arthur e Sofia vestiam a cada novo amanhecer. Os dias se desenrolavam em um ritmo mais suave, pontuados por risos e descobertas. Sofia, aos poucos, deixava para trás as sombras que a haviam aprisionado. Suas sessões com a doutora Helena continuavam a ser um porto seguro, onde a menina explorava suas emoções com uma franqueza crescente. Ela não apenas desenhava, mas também contava pequenas histórias sobre seus desenhos, dando voz aos seus sentimentos mais profundos. Arthur, atento a cada detalhe, via a transformação em sua filha. A palidez dera lugar a um rubor saudável nas bochechas, e seus olhos azuis, antecarregados de apreensão, agora brilhavam com uma vivacidade contagiante. Ele havia se tornado um mestre em decifrar os pequenos gestos de Sofia, o modo como ela apertava sua mão quando estava insegura, o sorriso que se expandia ao ver seu prato favorito, a maneira como seus ombros relaxavam quando ele a abraçava. Cada um desses sinais era um tesouro, um lembrete constante de que estava no caminho certo. A mansão, com seus amplos jardins e cômodos iluminados, era agora um refúgio de paz, um santuário onde a alegria era cultivada com esmero. Lorenzo, o papagaio, observava tudo do seu poleiro, um guardião silencioso da felicidade que florescia. Ele frequentemente gorjeava: "Sofia é linda", ou "Papai te ama", palavras que se tornaram a trilha sonora da nova vida deles. Certa tarde, enquanto Arthur e Sofia estavam no jardim, plantando sementes de girassol, a menina parou, limpou a terra das mãos e olhou para o pai com uma expressão pensativa. "Papai, a Ana, minha amiga da terapia, vai fazer uma festa de aniversário. Posso ir?" Perguntou, a voz um pouco hesitante, como se temesse a resposta. Arthur sentiu um frio na barriga. A ideia de Sofia em um ambiente social, fora da bolha de proteção que ele havia construído, acendeu um alerta em seu coração.
Ele imaginou olhares curiosos, sussurros, a possibilidade de que alguém pudesse, mesmo que sem querer, trazer à tona o passado doloroso. Seu instinto imediato foi dizer não, protegê-la de qualquer desconforto. Ele se ajoelhou, pegando as pequenas mãos dela. "Uma festa, meu amor, com muitas crianças e barulho?" Ele perguntou, tentando ganhar tempo, enquanto sua mente corria para todas as possíveis complicações. Sofia assentiu, os olhos grandes e esperançosos. "Sim, e vai ter bolo e balões. A Ana disse que vai ser divertido." O desejo sincero em seus olhos era inegável. Arthur percebeu que sua própria ansiedade não podia ser um grilhões para a filha. Ele havia prometido a si mesmo que a ajudaria a viver plenamente. E isso incluía experiências sociais normais. Naquela noite, Arthur conversou longamente com a doutora Helena. Ela o aconselhou a permitir que Sofia explorasse o mundo, mas com preparação e apoio. "Arthur, a superproteção, por mais bem intencionada que seja, pode criar novas barreiras. Sofia precisa aprender a navegar no mundo e você estará lá para guiá-la", disse a terapeuta com sua voz calma. As palavras dela ressoaram em Arthur. Ele se lembrou de sua própria cegueira no passado e da necessidade de confiar nos instintos de Sofia e no processo de cura. No dia seguinte, Arthur sentou-se com Sofia no sofá. "Meu amor, o papai pensou na festa da Ana. E sabe de uma coisa? Acho que vai ser uma ótima ideia, mas vamos juntos, e o papai vai ficar pertinho de você, combinado?" Os olhos de Sofia se iluminaram e ela pulou nos braços dele, um abraço apertado e cheio de gratidão. "Combinado, papai!" ela exclamou, o riso cristalino preenchendo a sala. Lorenzo, do alto de seu poleiro, soltou um gorjeio alegre, como se aplaudisse a decisão. Arthur sentiu um nó se desfazer em seu peito. Aquele pequeno passo, a decisão de permitir que Sofia explorasse o mundo, era um novo capítulo em sua jornada de superação, um testemunho da força de um amor que curava e libertava. Ele sabia que o caminho seria repleto de desafios, mas a cada um, eles se tornavam ainda mais fortes, mais unidos. A certeza inabalável do amor era a armadura que Arthur e Sofia vestiam a cada novo amanhecer. Os dias se desenrolavam em um ritmo mais suave, pontuados por risos e descobertas. Sofia, aos poucos, deixava para trás as sombras que a haviam aprisionado. Suas sessões com a doutora Helena continuavam a ser um porto seguro, onde a menina explorava suas emoções com uma franqueza crescente. Ela não apenas desenhava, mas também contava pequenas histórias sobre seus desenhos, dando voz aos seus sentimentos mais profundos. Arthur, atento a cada detalhe, via a transformação em sua filha. A palidez dera lugar a um rubor saudável nas bochechas, e seus olhos azuis, antes carregados de apreensão, agora brilhavam com uma vivacidade contagiante. Ele havia se tornado um mestre em decifrar os pequenos gestos de Sofia, o modo como ela apertava sua mão quando estava insegura, o sorriso que se expandia ao ver seu prato favorito, a maneira como seus ombros relaxavam quando ele a abraçava. Cada um desses sinais era um tesouro, um lembrete constante de que estava no caminho certo. A mansão, com seus amplos jardins e cômodos iluminados, era agora um refúgio de paz, um santuário onde a alegria era cultivada com esmero. Lorenzo, o papagaio, observava tudo do seu poleiro, um guardião silencioso da felicidade que florescia. Ele frequentemente gorjeava, "Sofia é linda", ou "Papai te ama", palavras que se tornaram a trilha sonora da nova vida deles. Certa tarde, enquanto Arthur e Sofia estavam no jardim, plantando sementes de girassol, a menina parou, limpou a terra das mãos e olhou para o pai com uma expressão pensativa. "Papai, a Ana, minha amiga da terapia, vai fazer uma festa de aniversário. Posso ir?" perguntou, a voz um pouco hesitante, como se temesse a resposta. Arthur sentiu um frio na barriga. A ideia de Sofia em um ambiente social,
fora da bolha de proteção que ele havia construído, acendeu um alerta em seu coração. Ele imaginou olhares curiosos, sussurros, a possibilidade de que alguém pudesse, mesmo que sem querer, trazer à tona o passado doloroso. Seu instinto imediato foi dizer não, protegê-la de qualquer desconforto. Ele se ajoelhou pegando as pequenas mãos dela. "Uma festa, meu amor, com muitas crianças e barulho?" Ele perguntou, tentando ganhar tempo, enquanto sua mente corria para todas as possíveis complicações. Sofia assentiu, os olhos grandes e esperançosos. "Sim, e vai ter bolo e balões. A Ana disse que vai ser divertido." O desejo sincero em seus olhos era inegável. Arthur percebeu que sua própria ansiedade não podia ser um grilhões para a filha. Ele havia prometido a si mesmo que a ajudaria a viver plenamente. Isso incluía experiências sociais normais. Naquela noite, Arthur conversou longamente com a doutora Helena. Ela o aconselhou a permitir que Sofia explorasse o mundo, mas com preparação e apoio. "Arthur, a superproteção, por mais bem intencionada que seja, pode criar novas barreiras. Sofia precisa aprender a navegar no mundo e você estará lá para guiá-la", disse a terapeuta com sua voz calma. As palavras dela ressoaram em Arthur. Ele se lembrou de sua própria cegueira no passado e da necessidade de confiar nos instintos de Sofia e no processo de cura. No dia seguinte, Arthur sentou-se com Sofia no sofá. "Meu amor, o papai pensou na festa da Ana e sabe de uma coisa? Acho que vai ser uma ótima ideia. Mas vamos juntos e o papai vai ficar pertinho de você, combinado." Os olhos de Sofia se iluminaram e ela pulou nos braços dele, um abraço apertado e cheio de gratidão. "Combinado, papai!" ela exclamou, o riso cristalino preenchendo a sala. Lorenzo, do alto de seu poleiro, soltou um gorjeio alegre, como se aplaudisse a decisão. Arthur sentiu um nó se desfazer em seu peito. Aquele pequeno passo, a decisão de permitir que Sofia explorasse o mundo, era um novo capítulo em sua jornada de superação, um testemunho da força de um amor que curava e libertava. Ele sabia que o caminho seria repleto de desafios, mas a cada um, eles se tornavam ainda mais fortes, mais unidos. O dia da festa de Ana chegou, e com ele, uma mistura de excitação infantil e a habitual apreensão de Arthur. Sofia escolheu um vestido florido, girando em frente ao espelho com um sorriso que Arthur não via há muito tempo. "Papai, estou bonita?" ela perguntou, os olhos brilhando. "A mais linda do mundo, meu amor", ele respondeu, beijando sua testa, o coração apertado pela emoção e pelo medo. Ao chegarem à casa de Ana, um burburinho alegre de vozes infantis e música o saudou. Arthur segurou a mão de Sofia com mais força, sentindo o olhar curioso de alguns pais. Ele notou sussurros discretos, olhares furtivos, mas fez um esforço para ignorá-los, focando apenas na pequena mão em sua. Sofia, inicialmente tímida, escondeu-se um pouco atrás das pernas do pai, mas a visão do bolo colorido e dos balões logo a atraiu. Ana, a anfitriã, correu para abraçá-la e, em poucos minutos, Sofia estava brincando no meio das outras crianças, um sorriso genuíno adornando seu rosto. Arthur observava de longe, um nó na garganta. Ele via sua filha rindo, correndo, participando. Era um milagre. De repente, um menino um pouco mais velho, talvez sem malícia, apontou para Sofia e perguntou em voz alta: "Você não é a menina da TV? Aquela que..." A voz dele se perdeu em um silêncio constrangedor. Sofia parou de brincar, seus ombros encolheram ligeiramente e seus olhos buscaram os de Arthur, um lampejo de medo reaparecendo. Arthur sentiu o sangue ferver, pronto para intervir. Mas antes que pudesse dar um passo, Sofia, com uma coragem que o surpreendeu, deu um passo à frente. Ela olhou para o menino, depois para os outros que a observavam, e disse com uma voz pequena, mas firme: "Sim, sou eu,
Mas agora estou feliz e meu papai me ama muito. Ela então pegou a mão de Ana e puxou-a para o escorregador como se nada tivesse acontecido. Arthur ficou paralisado, o coração transbordando de orgulho e alívio. Sua filha, sua pequena guerreira, havia enfrentado a sombra do passado e escolhido a luz. Naquele instante, ele soube que Sofia não precisava de uma bolha, mas de um guia. Ela tinha a força para navegar no mundo e ele estaria sempre ao seu lado, não como um protetor cego, mas como um pai que a ensinaria a voar. O clímax não era a batalha, mas a vitória silenciosa de um coração que se curava. A vitória silenciosa de um coração que se curava ressoou profundamente em Arthur. Aquele instante na festa de aniversário de Ana, quando Sofia, com uma voz pequena mas firme, havia reivindicado sua felicidade e o amor do pai, transformou algo dentro dele. Ele percebeu que sua filha não era mais a menina frágil que precisava ser escondida do mundo, mas uma alma resiliente que, mesmo com suas cicatrizes, estava pronta para florescer. A superproteção, antes vista como um escudo, agora parecia uma gaiola. Seu papel não era aprisioná-la, mas dar-lhe as asas e a segurança para voar. A partir daquele dia, Arthur decidiu que a vida de Sofia seria o mais normal e plena possível, sem as amarras do medo ou do julgamento alheio. Os meses seguintes foram um testemunho dessa nova filosofia. Sofia começou a frequentar uma pequena escola, um ambiente acolhedor, onde a doutora Helena havia recomendado. Lá, ela fez novos amigos, participou de peças de teatro infantis e descobriu a alegria de aprender e compartilhar. Arthur a levava e buscava, observando-a brincar no pátio, seu riso cristalino misturando-se aos dos outros. A palidez de outrora havia desaparecido por completo, substituída por um brilho vibrante em seus olhos e um vigor que preenchia cada um de seus movimentos. Ela falava abertamente sobre seus sentimentos e suas experiências, e Arthur sentia o coração se encher de um amor e uma gratidão imensos por cada palavra que ela compartilhava. A culpa que antes o sufocava, embora nunca esquecida, transformou-se em motivação para ser o melhor pai. Ele continuou suas sessões com a doutora Helena, que o ajudou a processar o passado e a perdoar a si mesmo por sua cegueira. Arthur, o amor que você oferece hoje é o maior presente que você pode dar a Sofia. O passado é uma lição, não uma condenação. Ela sempre dizia, com sua sabedoria calma. Ele reorganizou ainda mais sua agenda de trabalho, garantindo que as tardes e noites fossem dedicadas exclusivamente à filha. Juntos, eles exploravam novos hobbies, aulas de pintura, visitas a museus e longas caminhadas pela natureza, onde Sofia colecionava folhas e pedras como se fossem tesouros. Lorenzo, o papagaio, continuava sendo uma presença constante e reconfortante. Ele não repetia mais as frases do passado, mas suas palavras eram sempre de carinho e apoio. Sofia é linda, papai te ama, estamos felizes, eram os sons que preenchiam a mansão, transformando o eco de antigas tristezas em melodias de esperança. A casa, antes um lugar de falsidades e dor, agora irradiava calor e autenticidade. Cada cômodo contava uma nova história de superação, de amor reconstruído e de uma família que, apesar das adversidades, havia encontrado seu verdadeiro lar. Certa noite, enquanto Arthur lia uma história para Sofia antes de dormir, ela aninhou-se em seus braços, o rosto sereno. Papai, ela sussurrou, eu te amo muito e estou feliz. Um calor se espalhou por Arthur. Ele a abraçou, beijando sua cabeça. Eu também te amo mais do que tudo, minha princesa. E ver você feliz é a maior alegria da minha vida. As dores do passado pareciam distantes, meros ecos de uma tempestade. A jornada de Arthur e Sofia, longa e dolorosa, os tornou mais fortes, unidos e com uma profunda compreensão do que importava.
A justiça foi feita, as feridas cicatrizaram e o amor, puro e resiliente, triunfou. Sabiam que a vida traria novos desafios, mas tinham a certeza inabalável de que juntos, com o apoio mútuo e a memória de Lorenzo, enfrentariam tudo. A paz se instalou em seus corações, prometendo um futuro brilhante de luz e esperança. A paz se instalou em seus corações, prometendo um futuro brilhante de luz e esperança. Os anos se desdobraram suavemente, tecendo uma tapeçaria de dias ensolarados e noites tranquilas na mansão que, antes palco de sombras, agora pulsava com a vida e o riso. Sofia cresceu, transformando-se de uma menina frágil em uma jovem radiante, cheia de curiosidade e uma alegria contagiante. Seus olhos azuis, outrora marejados de apreensão, agora brilhavam com a vivacidade de quem descobre o mundo a cada novo amanhecer. Arthur observava a filha com um amor que preenchia cada fibra de seu ser. A culpa, que por tanto tempo o atormentara, havia se transformado em uma força motriz para ser o pai mais presente e amoroso que Sofia poderia ter. Ele a acompanhava em todas as suas descobertas, nas aulas de balé, onde Sofia flutuava com a leveza de uma borboleta, nos projetos escolares, onde sua criatividade florescia em cores vibrantes, e nas conversas noturnas, onde ela compartilhava seus sonhos e suas pequenas preocupações com a confiança de quem se sente plenamente amada e segura. A doutora Helena continuou sendo uma figura importante em suas vidas, uma guia sábia que os ajudou a solidificar os alicerces de sua nova existência. Ela ensinou a Arthur a importância de deixar Sofia explorar o mundo com autonomia, sempre com a rede de segurança do seu amor, mas sem as amarras do medo. Sofia, por sua vez, aprendeu a expressar seus sentimentos com clareza, a confiar em si mesma e a entender que o amor verdadeiro cura todas as feridas. Lorenzo, o papagaio, envelheceu com eles, suas penas ainda vibrantes, mas seu voo um pouco mais lento. Ele continuava sendo o guardião silencioso, um elo vivo com o passado, que os lembrava da verdade que havia sido revelada. Suas palavras agora eram um coro de carinho. Sofia é linda. Papai te ama. Estamos felizes. Essas frases se tornaram a melodia constante da casa, um lembrete diário da redenção e do amor incondicional que os unia. A mansão, com seus jardins exuberantes e cômodos cheios de luz, era um santuário de paz. Arthur havia se dedicado a projetos sociais, usando sua fortuna e sua influência para apoiar crianças em situação de vulnerabilidade. Um altruísmo que nasceu da sua própria dor e do desejo de que nenhuma outra criança passasse pelo que Sofia havia passado. Ele encontrou um novo propósito, uma forma de transformar o mal em bem, espalhando esperança e justiça por onde passava. Certa tarde, enquanto Sofia, agora uma adolescente risonha, lia um livro no jardim, Lorenzo pousou suavemente em seu ombro. Sofia é linda, ele gorjeou, e a menina sorriu, acariciando sua cabeça. Arthur observava a cena de longe, o coração transbordando. Ele se aproximou, sentando-se ao lado da filha. "Feliz, meu amor?" ele perguntou, pegando a mão dela. Sofia encostou a cabeça no ombro do pai. "Muito, papai. Eu tenho você, tenho Lorenzo e tenho um futuro lindo pela frente." Ela olhou para ele, os olhos cheios de uma gratidão profunda. "Eu sei que o passado foi difícil, mas ele nos trouxe até aqui, não é? Nos ensinou o que é o amor de verdade." Arthur a abraçou apertado, sentindo a força e a resiliência de sua filha. As cicatrizes do passado eram agora apenas lembranças distantes, transformadas em lições valiosas. A jornada de Arthur e Sofia, marcada pela dor e pela superação, havia culminado em uma história de amor inabalável, de justiça restaurada e de uma família que, apesar de todas as provações, encontrou a verdadeira felicidade.
Eles sabiam que a vida sempre traria novos desafios, mas tinham a certeza inabalável de que juntos, com o amor como sua mais poderosa armadura, enfrentariam tudo, construindo um legado de luz e esperança para as futuras gerações. Os anos continuaram a tecer sua tapeçaria e o legado de Arthur e Sofia floresceu de maneiras que eles jamais poderiam ter imaginado. Sofia, agora uma mulher adulta, carregava em si a resiliência e a compaixão que a dor e o amor haviam forjado. Ela não apenas superou o passado, mas o transformou em uma fonte inesgotável de força e empatia. Seus olhos azuis, que um dia refletiram medo e apreensão, agora irradiavam uma sabedoria gentil e um brilho inabalável, um testemunho de sua jornada. Ela dedicou sua vida a causas sociais, seguindo os passos de seu pai, mas com um foco ainda mais profundo na proteção infantil e no apoio a famílias em crise. Com uma paixão ardente, Sofia fundou uma instituição que levava seu nome, um verdadeiro santuário, onde crianças em situação de vulnerabilidade encontravam um lar seguro, carinho e o amor incondicional que tanto lhes faltava. Arthur, com o passar dos anos, viu sua filha se tornar uma líder inspiradora, cuja voz ressoava com esperança e determinação. Seu coração transbordava de um orgulho que a cada dia se renovava, uma alegria pura ao testemunhar a bondade de Sofia. Ele continuou a apoiar os projetos da filha, não apenas com sua vasta fortuna, mas com sua valiosa experiência e seu tempo dedicado, tornando-se um mentor respeitado para muitos jovens que buscavam fazer a diferença no mundo. A mansão da família, que um dia foi palco de segredos dolorosos e tristezas profundas, transformou-se em um vibrante centro de acolhimento e esperança. Seus jardins, antes testemunhas silenciosas de uma infância quase roubada, agora ecoavam com o riso contagiante de dezenas de crianças que encontravam ali um refúgio, um lugar para sonhar. Lorenzo, o fiel papagaio, já muito idoso, ainda vivia na mansão, um membro querido da família. Suas penas um pouco mais pálidas com o tempo e seu vôo, mais lento e calculado, não diminuíam em nada sua presença simbólica. Ele era um elo vivo com o passado, um guardião silencioso da verdade que, um dia, havia libertado aquela família. Seus gorjeios, agora mais raros e suaves, ainda traziam as palavras que se tornaram o mantra da casa. Sofia é linda. Papai te ama. Estamos felizes. Essas frases, repetidas por gerações de crianças que passavam pela instituição, eram um lembrete constante do poder transformador do amor e da resiliência humana. Sofia, em uma tarde ensolarada, estava sentada no jardim, observando um grupo de crianças brincar com uma alegria despreocupada. Ao seu lado, Arthur, com os cabelos brancos como a neve e um sorriso sereno que irradiava paz, segurava sua mão com ternura. Lorenzo, em seu poleiro especial, observava a cena com seus olhos atentos, fixos na felicidade que preenchia o ar. Papai, Sofia disse, a voz suave e cheia de emoção. Lembra-se de quando eu tinha tanto medo de sair de casa? De tudo? Arthur apertou sua mão com carinho. Lembro, meu amor. Mas você encontrou sua voz, sua força interior. Você transformou a dor em um propósito grandioso. Sofia sorriu, um sorriso que iluminava todo o seu rosto, refletindo a luz do sol. E você me ensinou que o amor é a maior força do universo. Que mesmo nas sombras mais profundas, a luz sempre encontra um caminho para nos guiar. Ela se virou para ele, os olhos marejados de uma gratidão profunda e sincera. Nosso legado não é apenas a instituição, papai. É a esperança que plantamos nos corações de cada uma dessas crianças. É a certeza inabalável de que a bondade, a compaixão e a justiça sempre vencem. Arthur assentiu, uma lágrima silenciosa escorrendo por sua face marcada pelo tempo e pelas experiências vividas. Ele olhou para Lorenzo,
que soltou um gorjeio suave, quase um murmúrio de aprovação, como se compreendesse cada palavra. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, havia lhes ensinado a lição mais valiosa, que o verdadeiro tesouro não era a vasta fortuna, mas os laços inquebráveis de família, o altruísmo que curava feridas e a conexão humana que transcendia todas as adversidades. A história de Arthur e Sofia, contada e recontada ao longo dos anos, tornou-se um farol de esperança, um testemunho inspirador de que, mesmo após a mais escura das noites, o amanhecer sempre chega, trazendo consigo a promessa de um futuro brilhante e transbordante de amor.